Se você não começar hoje, talvez nunca comece. Meu querido irmão e minha amada irmã, pense comigo por um momento. Imagine sua vida daqui a 5 anos. Onde você quer estar? No lugar que sempre sonhou ou ainda na mesma rotina, no mesmo ciclo de frustrações? Muita atenção. Se você não começar hoje, talvez nunca comece. Quantas vezes você já adiou algo importante por causa do medo, da preguiça ou da desculpa perfeita chamada amanhã? Amanhã vou orar mais. Amanhã vou ler a Bíblia. Amanhã vou buscar aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas hoje, muitos estão dormindo em cima do chamado de Deus. Essa é uma mensagem poderosa do canal de comunicação do pastor Donizete Diniz, o Canal Demais, para você que precisa ouvir isso agora. Amigo e irmão, jovem, você tem um propósito. E esse propósito não vai esperar para sempre. Deus te criou para impactar, para vencer, para ser sal e luz num mundo que clama por verdade. Mas tudo começa com um passo de fé, um passo fora da zona de conforto. Lembre-se de Gideão. Ele era fraco, inseguro, achava que não era nada, mas Deus olhou para ele e disse: "O Senhor está contigo, valente guerreiro." Gideão duvidou, perguntou, hesitou, mas no fim, ele decidiu confiar. E você sabe o que aconteceu? Venceu com poucos homens, porque escolheu obedecer ao chamado de Deus ali, naquele momento. Deus não está esperando que você esteja pronto. Ele está esperando que você comece. Porque é quando começamos que Ele começa a nos preparar. É no caminhar que os milagres aparecem, as portas se abrem e os inimigos caem. Quantas promessas estão trancadas dentro de você só porque você não começou ainda? Quantas bênçãos estão guardadas nas mãos de Deus só porque você não resolveu sair do lugar? E aí, você vai continuar adiando ou vai decidir agir hoje? No reino de Deus, não existe meio termo. Ou você avança ou retrocede. Ou você planta e colhe, ou você não planta, mas não colhe. Tudo tem tempo certo. E se você não plantar hoje, como espera colher amanhã? Não importa quantos erros você já cometeu. Não importa quantas vezes você falhou. Importa que hoje é um novo dia, uma nova chance, um tempo de recomeço, um tempo de decisão. Você pode até não ter todas as respostas, mas com certeza tem uma pergunta que precisa fazer a si mesmo. Vale a pena continuar onde estou ou é hora de levantar e seguir o plano de Deus para minha vida? É hora de mudar, de crer, de correr atrás, de buscar a face de Deus, de ouvir o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração há tanto tempo. Aqui vai uma pequena história verídica. Abraham Lincoln é um dos maiores exemplos de resiliência e superação da história dos Estados Unidos e do mundo. Uma trajetória cheia de fracassos, rejeições e dificuldades, mas ele nunca desistiu da carreira e nem de Deus. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Governou durante um dos períodos mais difíceis da história americana, a Guerra Civil entre os anos de 1861 e 1865. Foi ele quem assinou a emancipação dos escravos e uniu um país dividido. Mas antes disso tudo, ele passou por várias derrotas, tanto pessoais quanto profissionais. Em 1832, perdeu uma eleição para a legislatura estadual. Também perdeu seu emprego neste ano. 1833, tentou abrir uma loja em Nova Salem, Illinois, falhou e ficou endividado por anos. 1835, sofreu uma crise emocional após a morte de sua namorada, Anne Rutledge. 1843, tentou ser candidato ao Congresso pelo partido Whig, perdeu as prévias. 1848, perdeu novamente uma tentativa de eleger-se ao Congresso. 1854, candidatou-se ao Senado dos Iowa, perdeu para Stephen Douglas. 1858, tentou novamente ao Senado e perdeu, mas já era conhecido nacionalmente por seus discursos. 1860, finalmente vence a eleição presidencial.
Imagine só, ele perdeu praticamente todas as eleições que disputou até ser eleito presidente. E mesmo assim, ninguém lembra dele pelos fracassos. Lembram dele pela vitória final e pelo legado. Lincoln certa vez disse: "Minha grande preocupação não é se você falhou, é se você estiver satisfeito com o fracasso." Essa frase resume toda a filosofia de vida dele. Ele via os erros como degraus, não como paredes. Cada derrota era apenas mais um motivo para continuar aprendendo, crescendo e se preparando para o chamado maior. Se você está enfrentando dificuldades hoje, seja no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos ou até na fé, a história de Lincoln te ensina que o sucesso não depende de nunca errar. Depende de nunca parar. Deus pode usar sua jornada difícil para moldar você para algo muito maior. Você não precisa ser perfeito, precisa ser persistente. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem um propósito maior para a sua vida. Assim como ele usou Lincoln para libertar milhões, ele também pode usar você para impactar o mundo com seu amor, sua verdade e sua força. Lincoln colocou em prática o que encontramos em Hebreus capítulo 12 e versículo 1. Corram com perseverança a corrida que lhes é proposta, fixando os olhos em Jesus. Como Lincoln, mantenha os olhos no alvo, não nos erros, não nas derrotas, mas no propósito maior que Deus tem para você. O diabo sabe do seu potencial. Por isso ele tenta te manter ocupado com coisas sem importância, com distrações que roubam seu tempo e sua visão. Mas hoje, Deus quer restaurar o seu foco. Hoje, Ele quer te dar coragem para começar. Então comece a orar, comece a jejuar, comece a ler sua palavra, comece a investir no seu relacionamento com Cristo, comece a perseguir aquele sonho que veio do céu. Porque se você não começar hoje, talvez nunca comece. E você merece viver o melhor que Deus tem para você. Ainda há tempo. Ainda há graça. Ainda há oportunidade. Como diz em Joel capítulo 2 e versículo 28. E acontecerá depois disto que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Deus está te convidando a viver o sobrenatural. Mas você precisa tomar a decisão. Agora, hoje. Neste exato momento, sua história não termina aqui. Ela começa agora. E o canal Demais vai continuar ao seu lado nessa jornada. Fique ligado, ative o sininho e compartilhe essa mensagem. Porque juntos somos mais fortes. Juntos somos o corpo de Cristo. E juntos vamos alcançar o mundo com a palavra de Deus. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.